Bom dia, Tati. Tudo bem, Danilo? Bom dia. Lucas. Bom dia. Bom dia, Nelson. Olá, bom dia. Oi, Pati. Bom dia. Deixa eu aproveitar que você entrou para te agradecer mais uma vez em repostar aí o nosso post dos Domingos Meditativos. Pati, obrigada de repostar no seu perfil. Grace, oi Lívia, oi todo mundo, oi Maria. Ah, delícia. Tá um dia lindo aqui em Araçoiaba da Serra. Tá nublado. Tá com algumas frestinhas de azul no céu, tá ventando. Eu amo vento, os mensageiros dos reinos superiores. Bom dia a todo mundo, bem-vindos uma vez mais aqui, mais um domingo. Vamos tomando esse tempinho, né, enquanto o pessoal está entrando, para mais uma vez a gente agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço vocês por estarem aqui, me agradeço por estar aqui, para a gente criar esse espaço de exploração, né? A gente atender o chamamento do nosso espírito, que está sempre nos convidando para mais, para o infinito e além, né? Como diria lá o Cartoon. Então, antes de mais, vamos honrar essa possibilidade da gente estar aqui juntos, né, e conversar sobre o tema da semana, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tem um bocado de coisa para a gente cobrir hoje, tá bom? Então, antes de eu entrar diretamente no tema, gente, eu queria... Bom, tudo que eu falo, vocês sabem, né, tá sempre atrelado à meditação não dual, porque é o que eu sinto que está sendo pedido para falar. Nesse momento da minha vida é o que o universo está pedindo para mim. Mas eu não tenho a pretensão da gente cobrir, obviamente, né, o tema livre-arbítrio aqui numa live no Instagram de 1 hora, né? Nem 1 hora, porque a gente vai meditar ainda juntos. Então, o que eu queria, antes de mais nada, é pedir para vocês o seguinte: se vocês saírem daqui com mais perguntas do que respostas, é sinal que foi muito bom, tá? É sinal que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu cumprir o propósito que eu tenho nessas provocações com vocês. Parte desse trabalho é terapêutico, né? O que nos traz aqui é o nosso desejo de endereçar algo que nos incomoda e que a gente entende que a vida pode ser melhor naquele sentido. E até aí, ótimo, né? Mas o que nós estamos falando é de meditação não dual, que é a mesma coisa que dizer que é uma mudança de paradigma. Um paradigma é o conjunto de crenças que a gente detém sobre a realidade, de como as coisas são, como a realidade é, como é que eu sou, como é que o mundo é, como é que as pessoas são. Isso é um paradigma, né? De maneira muito curta. O que eu quero convidar vocês aqui é desestruturar o paradigma e convidá-los a um novo paradigma, né? Uma nova maneira de ver o mundo que aporte, abarque, contenha, seja expandido o suficiente para conter nossos desejos, conter os nossos sonhos, né? Conter as nossas aspirações como seres humanos, né? Ou seres humanos nessa sociedade pós-moderna, né? Seres humanos no início do 3º milênio. Como é que é ser humano com todo o conhecimento que a gente já adquiriu e com tudo que a gente ainda não sabe? Então, esse é o objetivo de uma mudança de paradigma, né? Ela vem quando a gente já começa a não caber mais na nossa pele, é que nem uma serpente que começa a crescer e a pele já não está dando conta mais. Então, a gente começa a chacoalhar, né? A questionar a realidade sobre a qual nós estamos em pé. E isso é muito fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Isso não é confortável, gente, tá bom?
Porque a gente vem aqui atrás de respostas, né? O que a gente quer é resposta. Me diz aí o que... Simone, tem ou não tem livre-arbítrio? Se tem, como é que funciona? Pronto, já saí com uma resposta, meu coração está em paz. Mas quem quer respostas, né? Quem quer certezas é o nosso velho e conhecido ego, que é maravilhoso, é uma estrutura magnífica de ser gente nesse mundo. A gente não pode se livrar completamente dele, pelo menos até onde se sabe, né? Buda já dizia isso e nunca ninguém provou o contrário. Enquanto você estiver vivo, você não está, vamos dizer, completamente livre do seu ego, né? Então, o nosso objetivo na nossa mudança paradigmática é colocar o ego num espaço onde as outras dimensões de nós também possam ser sentidas na nossa experiência de realidade, né? O ego é uma delas. E hoje a gente vive no paradigma atual onde o ego, ele é o ego rex, né? Ele é o rei, ele reina. E a gente já está sentindo que ele não está mais apto a nos guiar na vida, né? Porque o ego, como a gente já viu e tem aí numa série de vídeos meus, é uma estrutura de sobrevivência. E o momento está pedindo para a gente viver, maiúsculo, grande, né? Para viver, não é para sobreviver mais. Então, é isso que me move. Como é que a gente constrói juntos um novo paradigma? Então, feito esse disclaimer, vocês não vão sair daqui provavelmente com muitas respostas, né? Mas vão sair talvez com outras perguntas. Porque se a gente entender a pergunta, a resposta, na minha experiência e na experiência de todo mundo que partilha esse novo paradigma, quando você entende a pergunta, a resposta se apresenta. Porque ela já estava lá. A gente só não viu, porque o nosso paradigma, lembra que eu falei que é uma lente de realidade? É um conjunto de crenças? É uma lente pela qual a gente vê a vida, né? Bom dia, Fafá! É uma lente pela qual a gente vê a vida. Então, ver determinadas coisas implica em não ver outras tantas. E é isso que que eu estou propondo aqui nesse espaço do saber evolutivo junto com vocês, a gente poder expandir a nossa percepção para ver outras coisas além daquelas que a gente está vendo, né? Então não é necessariamente confortável, mas dá a Tati falou outro dia para mim no final de uma outra live que eu adorei a expressão dela, vou plagiar, Tati. Borbulha o coração. É gostoso. A gente fala, nossa, o que é isso aqui que tá... Né? Porque nos excita Porque, na verdade, gente, quando a gente está plantado na certeza, não tem crescimento possível, né? Esse é o dado da realidade. Enquanto a gente está plantado nas nossas certezas, nada novo pode emergir. E isso é tão importante, tão difícil muitas vezes da gente, né? Porque a gente é tão apaixonado com certezas, né? Porque a gente não aprendeu a viver na insegurança, a gente não aprendeu a viver na incerteza. É por isso que a gente reduz o mundo para um conjunto de certezas que a gente se autoconvence de que aquilo é a realidade, para a gente poder operar. Então, o meu convite para vocês aqui é a gente começar a ficar confortável na incerteza. Porque tudo que eu falo para vocês, eu me agarro a isso levemente. São como se fossem certezas operacionais. Elas funcionam até pararem de funcionar. Elas não são certezas absolutas, né? Então, quando a gente vai falar de paradigma, e é um assunto caloroso, né? Eu quero dizer isso para vocês, tá bom? Vamos aqui abrir espaço para a gente poder habitar em certeza, com um tanto de medo, que é parte do processo, mas também um tanto de alegria, de gratidão, de poder estar aqui questionando tudo isso. Tudo bem? Podemos começar a partir daí, porque eu só consigo me mover a partir daí, né? E vocês vieram aqui me ouvir, então é o que eu tenho para oferecer. Isto posto, paradigma. Qual é a pergunta sobre paradigma, gente? Eu abri uma caixa de perguntas, ninguém me perguntou se a gente tem, ou não, sobre paradigma não, desculpe, sobre livre-arbítrio, né? Vamos falar então de livre-arbítrio. Qual é a pergunta que vocês têm a respeito de livre-arbítrio que trouxe vocês aqui e fizeram vocês votarem lá no tema dessa semana? Né, livre-arbítrio, então, se eu estou entendendo aqui só para a gente estar na mesma página, no melhor modelo socrático, né? É a nossa capacidade de escolher a cada momento o que escolha, capacidade de escolha. Faz sentido? Alguém tem alguma pergunta sobre livre-arbítrio que gostaria que eu endereçasse aqui na nossa fala? E enquanto vocês pensam, eu vou trazer a meditação não dual que eu trago normalmente no final da minha fala, eu vou trazer para o começo. Uma das coisas que meditação não dual faz para nós, uma das mais importantes, é abrir espaço onde antes não tinha nenhum, né? Então ela dá um espaço.
a gente para de reagir. A gente para de reagir, inclusive de reagir às incertezas e os medos, né? Então, na meditação não dual, a proposta é você deixar que a vida seja como ela é durante aquele período da meditação, sem você interferir, para você ver que você já estava lá antes, você está lá durante e você continua lá depois. Então, esse medo do ego, né? De deixar de existir, porque lembra da minha estrutura de sobrevivência, ele está lutando para viver o tempo todo, ele desaparece, porque você vê que mesmo que o ego tenha medo, você continua. Tem um monte de gente aqui falando já sobre livre-arbítrio, então eu vou entrar aqui no tema, né? Alguém está dizendo que a gente não tem livre-arbítrio, por mais que a gente lute, outros que a escolha vem do ego ou da essência, a escolha do ego, e alguém, aí acho que a Paty pergunta se a escolha do ego tem liberdade. A Sônia está dizendo que é uma luta querer ter esse livre-arbítrio. O Ricardo está falando que o livre-arbítrio existe dentro das condições que temos, né? E o Antônio acabou de chegar, não sabe exatamente o que a gente está falando. Então, tudo bem. Fica aí, Antônio, você já vai... A gente está falando de livre-arbítrio e eu fiz a pergunta, então, como é que... O que vocês querem saber de livre-arbítrio, né? Então, gente, vamos lá. Livre-arbítrio é capacidade de escolha. Alguém estão dizendo que, Simone, a gente tem ou não tem livre-arbítrio? Bom, a gente pode ter e pode não ter. Oh! Vocês acordaram cedo para me ouvir falar isso hoje? Quando é livre-arbítrio e quando é o era para ser? Ótimo, essas perguntas são ótimas. Eu estou feliz que vocês estão trazendo isso, porque vocês estão pensando um pouquinho a respeito, né? Gente, para que a gente quer saber isso? A gente é doutrinado que não temos livre-arbítrio, quem está falando. Para que é que a gente quer saber se a gente tem ou não tem livre-arbítrio? Eu vou lançar a primeira pergunta. Para que vocês acham que a gente quer saber? Por que é importante saber se livre-arbítrio existe ou não? O que vocês estão querendo saber exatamente? O que está atrás da curiosidade de vocês? E eu vou dar um tempinho, porque essa pergunta parece fácil, mas nem sempre ela é. Quem manda no final das contas é a gente. Márcia, ótimo. A gente quem, cara pálida? Quem? Para o ego ter o controle, o Lucas está dizendo. A gente quer... Para o ego ter o controle? É para isso que a gente quer livre-arbítrio? Alguém mais? Sensação de liberdade. Muito bom. Porque a gente quer saber se adianta fazer escolhas. Ótimo, Paty. Muito bom. É tudo isso, gente. E basicamente se eu puder dizer aqui, da voz, a minha busca por livre-arbítrio, porque essa pergunta me incomodou durante anos, né? Nós queremos saber se tem alguma coisa que a gente faça que realmente importa. Né? Importa para quê, Simone? Para minha liberdade, para minha experiência de estar vivo. Né? No final do dia, o que a gente quer saber é, Simone, se eu tenho livre-arbítrio, as minhas escolhas... as minhas escolhas importam, né? A Sônia está dizendo, a gente planeja e sai tudo diferente. Se eu tenho livre-arbítrio, significa que eu tenho o poder de controlar para onde vai a minha vida, né? Não é isso que agora a física quântica já está falando isso há não sei quanto tempo, mas a medicina quântica, essas abordagens, né, de construa a sua realidade, você constrói a sua realidade, não é isso que estão falando? Você está construindo a sua realidade, mas se você faz isso inconscientemente, você está sendo vitimado da situação. Se você começa a ter consciência, você começa a fazer escolhas, né? No final do dia, gente, me corrijam se não é isso, tá bom? Eu tô aqui pronta para... A gente tem esse controle? Essa é a pergunta. No final do dia, a gente quer saber, bom, se eu não posso escolher nada, o que adianta me preocupar? Porque eu já vou fazer o que tem que fazer mesmo. Né? Porque eu vou fazer porque tem algo me fazendo fazer coisas, né? Ou se eu posso escolher, por que é que a hora que eu escolho determinada coisa não sai exatamente do jeito que eu quero? Como alguém disse, planeja sai tudo diferente. Qual é a função do livre-arbítrio na nossa vida? Tudo bem? Tô meio na linha aqui? Peguei um veio? Né? No final do dia a gente quer saber se livre-arbítrio existe ou não existe, para saber se existe, o que é que eu posso fazer para mudar minha experiência de realidade. Né? Ou se não existe, vamos deixar essa conversa para lá, tomar um café e comer um bolo e
esquecer esse assunto, certo? E o que eu vou dizer para vocês aqui, qual é a minha resposta? Obrigada, gente. Então tá. Então se eu tô na linha, eu vou seguir com ela, tá bom? A minha resposta é uma coisa e a outra, porque vocês sabem que eu sou uma integralista e eu proponho, né, a não dualidade, que é a transcendência dos opostos. Então, vamos pensar primeiro o seguinte, vamos pensar então nos dois opostos. Primeira coisa, tem livre-arbítrio, né? Vamos primeiro no que não tem, que é mais curto. Não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, não tem nada pra gente fazer. Tá? E dá pra gente, será que existe escolher certo ou errado? Boa pergunta, Paty. Já vou ver se eu endereço ela pra vocês. Dá pra gente imaginar uma vida onde você não tenha livre-arbítrio. É fácil, psicologicamente é facinho, né? Nós temos aqui, de acordo com alguns recortes, 5 inconscientes. Alguém já viu a imagem de um iceberg? Inteiro, não só a partinha de cima da água. Né? Então, tá, eu devia ter trazido uma imagem, pensei nisso, mas não trouxe. Mas vamos lá, imaginem comigo, tá lá o iceberg, vocês estão vendo a foto do iceberg inteiro. Tá lá o iceberg, tem um titico assim fora d'água, tem a linha d'água e tem aquelas montanhas, aquela massa de gelo embaixo d'água. Para os estudos da psicologia integralista, da psicologia transpessoal, inclusive, e da própria psicologia, né? Aí depende de cada linha psicológica, freudiana, junguiana, vai recortar de um jeito, mas todas elas, tudo que a gente entende de psicologia hoje humana, sabe o seguinte: quem afunda o Titanic é o que está embaixo da água, não é o que está em cima, né? Ou seja, quem toma as decisões por nós é o nosso inconsciente, aquela massa de água que está embaixo da nossa consciência. A gente não tem ciência dela, a gente gosta de achar que a gente controla com quem a gente vai casar, a escolha da nossa profissão, onde a gente vai morar, mas tudo isso, né, o jeito que a gente se relaciona, todas estas coisas, elas na verdade são impulsionadas, são provocadas pelo nosso inconsciente, que de acordo com a teoria integral são 5, né? Então, por exemplo, que está lá no nosso inconsciente, todas as nossas memórias, já chego lá, Márcia, todas as nossas memórias inconscientes estão lá, todos os nossos traumas de infância, tudo aquilo que o nosso cérebro foi capaz de perceber, que é muito mais do que a gente tem consciência, está lá. Todo o inconsciente coletivo, todos os traumas da humanidade estão lá, né? Todos os potenciais da humanidade ainda não realizados estão lá. Ou seja, embaixo da linha do iceberg de um ser humano, de um indivíduo humano, de um eu e de um você, né? O inconsciente somos nós também, exatamente. Mas a gente gosta de achar que é livre-arbítrio, eu estou escolhendo. Né? Então, eu vou fazer medicina e não vou fazer advocacia. Ou, eu vou morar no campo e não vou morar na praia. Ou, e aí segue, quaisquer escolhas. Eu vou comer arroz e não vou comer macarrão hoje. Quaisquer escolhas a gente acha que a gente está fazendo a partir da nossa porção consciente. A nossa experiência é essa. Por quê? Porque ela é consciente. Né? Então, a gente só pode ver o que está consciente, certo? E o que as linhas psicológicas estão dizendo é que você está amarrado, limitado por todo o seu inconsciente. E como ele é inconsciente para você, você não sabe o que ele é, então você está agindo, é como se o inconsciente usasse a pontinha do iceberg para se expressar, mas vem lá do inconsciente, tudo bem? Então, nesse sentido, vamos imaginar que a gente tenha livre-arbítrio. A gente pode ter uma porção de livre-arbítrio, né? Qual que é esse? Quanto mais do nosso inconsciente vem para a nossa consciência, a gente consegue escolher. Né? A gente consegue ter mais escolhas, certo? Então esse é um jeito da gente abordar na psicologia livre-arbítrio, né? Então você tem a escolha de atender uma palestra dessa aqui, por exemplo, uma live dessa, ou um curso, ou uma terapia. Você está falando, eu quero lá saber o que mais tem aí que eu tô reagindo, né? Essa é uma maneira da gente olhar para livre-arbítrio, e aí você tem a escolha de fazer, mas até essa escolha pode estar sendo impulsionada pelo seu inconsciente, então não dá para a gente saber exatamente, né, dentro da visão da psicologia, o que é livre-arbítrio, o quão livre é isso, né? Até porque a gente tem algumas limitações que são verdadeiramente físicas, né? Quando o assunto livre-arbítrio surgiu no domingo passado, eu falava que era impossível eu almoçar em Paris. São 10h20, se eu quiser. O modo mais rápido de eu chegar em Paris é via avião.
vai levar mais ou menos 15 horas entre o aeroporto, chegar, pegar o avião e almoçar em Paris. Não dá para almoçar em Paris hoje, né? Então tem uma limitação física aí, né? E essas limitações são de toda ordem. Então, a gente é livre até que ponto? Não sei dizer para vocês se a gente é livre ou não é livre. Não sei se é possível a gente saber o quanto de livre-arbítrio tem aí. Então já tem uma contingência, vamos dizer, psicológica. Tudo bem? Estão comigo, gente? Sim, mas ele vem de dentro de nós, não do exterior. Márcia, a percepção é essa. Mas se você parar aí e pensar, quem é que determina essa linha de dentro e de fora? Quando você é criança e aí um adulto importante na sua vida, pai, mamãe ou alguém significativo, tem um comportamento que te traumatiza, aquilo veio de fora, não foi? Não é que estava lá, veio de fora, mas está introjetado dentro da sua experiência, né, de realidade. Então, assim, para efeito do que a gente fala aqui da não dualidade, gente, fora e dentro, por isso que vocês vão sair, fiquem aí comigo, tá bom? Uma das coisas que a meditação não dual faz é nos permitir o espaço de habitar o que a gente não sabe. A gente habita a dúvida, o nome dessa postura é inocência, né? A gente está o tempo todo, a gente entra a cada instante sem saber. Inclusive porque você não sabe que parte do seu inconsciente vai se expressar em dado momento. A gente não sabe. Então, assim, uma das coisas que a meditação não dual faz é te ajudar a ficar confortável em não saber, tá bom? E por que isso é importante? Pelo aquilo que eu falei no começo. Quando a gente sabe demais, nada novo pode surgir, né? E a gente fica tendo o dia da marmota. A mesma realidade o tempo todo. Qual é o nome do filme em português, de novo? Feitiço do Tempo. A gente fica tendo... Então, assim, habitar um espaço, ficar confortável em não saber, é uma das coisas, é um dos presentes da meditação não dual. E a outra coisa que a meditação não dual nos oferta é ficar confortável com aquilo que não é o que a gente quer. Porque se a gente está lá tentando manipular nossa realidade para o resultado que a gente quer, a gente não está com a realidade, né? A gente não está ouvindo da realidade aquilo, não está se alinhando com a realidade. A gente está tentando manipular ela para um resultado que a gente considera bom. Ele pode até ser bom, mas se ele for bom, e essa é a premissa de todo o meu trabalho, uma das, né, desse novo paradigma, se ele for bom, como o universo inteiro está tentando acordar através de você e de mim, isso vai acontecer independentemente de você ficar lá, tentando manobrar as coisas, tá bom? Então, essa é uma das coisas sobre não dualidade, que é importante vocês, né, não da não dualidade per se, mas um dos fundamentos sobre o que se assenta a nossa fala aqui e o meu trabalho, né? Então, assim, primeira coisa, não tem fora, não tem dentro. A gente percebe como fora e dentro, mas isso é uma maneira de ver, ok? E a gente está questionando a nossa lente de realidade, a gente está questionando a própria maneira de ver. A segunda coisa é a felicidade inerente do ser, o reencantamento com a vida, com a beleza e o milagre de estar vivo, acontece quando a gente se alinha com a vontade do universo, né? Ou com a vontade da realidade que é co-criada. Então, o que o universo quer para mim é o que eu quero também. Percebe? Então, a ideia de livre-arbítrio não faz sentido aqui. Eu não tenho que escolher nada nesse sentido. A única escolha que eu tenho para fazer, se é que eu tenho, é eu escolho me alinhar com o universo. O que o universo quiser é o que é bom. E às vezes não vai ser o que é bom para minha vida particularmente, né? Particularmente eu gostaria de fazer outra coisa. Mas como não é meu respeito, porque não tem fora e não tem dentro, e é a respeito do grande evento cósmico da unidade, que é o não dois, daí não dualidade, né? A gente se dispõe, se alinha com aquilo e daí não tem esforço. Aonde é que acontece o esforço e o choque? Quando a vida propõe uma coisa e a gente queria outra. Como alguém falou aí, planeja, sai tudo diferente. Sai diferente porque aquilo que a gente queria não era a melhor coisa para acontecer no arco da existência que abarca todos nós. E quando eu falo todos nós, gente, é todos nós como humanidade, como seres sencientes no planeta Terra, os animais, as aves, a natureza, as cidades, e o planeta Terra, e o sistema solar, e a galáxia, o universo inteiro.
Quando o nosso ego fala, ele está falando deste pontinho. Ele é parte da realidade, percebe? O ego não está apartado dela, mas ele tá falando de um pontinho. Quando a gente se alinha com o universo, a fala do universo é para todo o cosmos, que nos inclui inclusive o seu ego. Só que o universo pode fazer isso, né? Que está dizendo vontade de achar que a gente tem controle sobre as coisas. Exatamente, é sobre isso que a gente falava. Então, vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Livre-arbítrio, gente. Se a gente tem alguma escolha, na minha opinião, é a escolha de se alinhar com o que o universo quer, né? E aí, a gente pode ter essa escolha, ou pode não ter. De repente, nós estamos aqui e o universo achou que através de mim e de vocês, a gente tinha que participar dessa fala, mas isso já estava lá no desenho do universo antes, né? Não foi a gente que escolheu, tá dando 10 da manhã, eu vou lá ouvir a Simone falar, ou eu falando, todo dia às 10 eu vou falar alguma coisa. Então você tem talvez você já estivesse lá no desenho do universo. E talvez esteja no desenho do universo, sim, a gente ter livre-arbítrio. A gente tem, de fato, uma escolha. A gente podia estar fazendo outra coisa agora, mas a gente está aqui, né? Eu não sei. E aí vem a minha provocação para vocês. E isto muda o quê? Porque se a gente imagina que a gente não tem escolha, nós não temos escolha. Nós estamos aqui sem ter escolha de estar aqui. O nosso inconsciente, todo o desenho intruncado, toda a complexidade do universo operou para que a gente estivesse aqui nesse momento, né? Ou a gente tem livre-arbítrio. Você já não escolheu estar aqui? Eu também não escolhi. Então pronto. Percebe? No final do dia não faz diferença se as nossas escolhas foram feitas porque a gente teve livre-arbítrio ou porque a gente não teve livre-arbítrio. Se a gente não tem mesmo, não tem nada o que fazer. Se a gente tem, a gente já escolheu. Não é genial? Nós já escolhemos estar aqui. A gente já escolheu aumentar a nossa percepção, nosso contato com a realidade. A gente já escolheu ser provocado, estar na dúvida, sair da nossa zona de conforto. Quem é que escolhe isso em nós? Né? A nossa essência, como alguém falou, talvez seja a nossa essência. O ego não vai se aceitar se render ao universo? Talvez não, mas a gente não precisa que ele aceite, ele não nos define. Não é isso? Não é essa a nossa conversa? O ego não nos define. Essa é a grande mudança paradigmática que a gente tem diante de nós, né? Não é a ideia. Hoje o ego é Rex e a gente vai para o que a gente chama de ser Rex. É a consciência que é Rex, é ela que é rei. O ego está dentro da consciência, ele é embaixo dela e não o contrário. Então o objetivo do nosso trabalho aqui, gente, que é o que me move e é o que eu tenho para oferecer para vocês, a gente vai colocar o ego no banco de trás do carro, porque hoje ele está guiando esse trem. A gente vai colocar o ego lá no banco de trás, colocar o cintinho de segurança nele e dizer para ele, aproveite a viagem. Quando eu precisar de você, eu te procuro. É simples assim. É simples assim, mas é complicado, porque não é que é complicado. É simples, mas tem muito momentum atrás do ego guiar a nossa vida, né? E querer ele escolher. Porque por que a gente quer por que a gente escolhe um resultado ao invés de outro? No final disso é medo, gente. No final do dia é porque a gente está com medo de alguma coisa. É porque o ego funciona por medo. Você fala, mas eu quero ser feliz, porque eu estou com medo de ser triste, né? Mas eu quero escolher um parceiro legal porque eu quero que dure para sempre. Porque a gente sabe, quem nunca sabe da dor de um coração partido? A gente não quer passar por isso. Eu quero saber exatamente qual é a minha profissão, porque daí eu sei que não vai faltar nada, né? Se eu estou lá no lugar certo, fazendo a coisa certa, não vai faltar dinheiro, não vai faltar tempo, não vai faltar prazer, não vai faltar nada. Vocês percebem? O ego vai sempre agir a partir de uma falta, né? Então, o livre-arbítrio a gente quer, porque se a gente acha que a gente tem livre-arbítrio, a gente pode construir a nossa realidade, o ego fala, pronto, já daqui que eu controlo esse trem, porque o meu papel é controlar, né? Mas será? E será que no desenho do universo o ego não está lá fazendo o que ele faz? Isso não está fora do universo tampouco.
Então, assim, gente, eu queria trazer para vocês uma série que eu não estou vendo, a nova, eu já tinha ouvido falar dela, como até dentro dos meus trabalhos, que chama Westworld. Vocês já viram? Tá no Netflix agora. Eu acho deveras violenta pro meu gosto. Eu sou uma pessoa muito impressionável, então eu não gosto de ver. Mas eu gosto da ideia. Eu queria plantar para vocês essa ideia, né? Que a segunda ideia é, você não tem escolha nenhuma. Você tá aqui, e eu não tô dizendo que é uma coisa ou outra, tá? Talvez seja uma coisa e outra. Numa dimensão é uma coisa, outra dimensão é outra, ao mesmo tempo agora. Então, eu já estou deixando pronto. Isso mesmo, vocês estão cheios de perguntas. Eu também, é bom. Mas uma das coisas que essa série faz a história é a seguinte. A história é que cria-se um parque lá para adultos, onde tem um monte de androide, robô, que são seres humanos perfeitos na aparência, até dentro, eles têm tecido, têm sangue. E os adultos vão lá nesse parque e eles realizam todas as fantasias que eles querem com esses seres humanos, né? Mas como é um parque, não tem crime, né? Porque na verdade não é contra o humano, é contra o robô. A ideia é muito genial, acho que é da década de 70, 60, não sei essa série. E até que chega. Então o que acontece? Eles vão lá, os humanos atiram, estupram, picam, fazem todo tipo de fantasia que eles têm, né? Com esses robôs, esses androides aí nesse parque. Depois eles são retirados são consertados, resetados, porque eles são robôs, e aí eles voltam para lá fazer o que eles... Até que uma hora um robô se rebela. Porque ele sente a dor, ele sente, né? Ele sente que está sentindo aquilo, ele fala, aí ele começa a tentar criar um mutim, se amotinar contra aquele parque, tentar fazer que aquilo pare, porque não é justo, eles estão sentindo a injustiça de ser um objeto, né? Na mão das fantasias humanas ali. E aí ele tenta se rebelar, e aí tem toda uma história sobre isso, até que ele vai ter com o cara que o criou, né? Ele fala, isso tem que parar. Vocês têm que parar de fazer o que vocês estão fazendo com a gente, porque a gente lembra, a gente tem memória, a gente sente o que vocês estão fazendo. E aí o cara fala, é impossível, porque vocês são robôs, vocês não, né? É bem forte, né, Grace? Eu não vi, mas eu sei que isso é um remake, na verdade, né? Dessa série que tá agora na Netflix. E aí ele fala, aí o cara fala, não, vocês, né, a gente criou vocês para isso, então, e aí o robô fala, não pode ser, porque se fosse isso, eu não teria o desejo de me amotinar e de sair daqui, o meu desejo de me livrar. No que o criador, né, o programador desses robôs responde, mas esse desejo, esse senso de individualidade que você está tendo, o desejo de você se libertar, né? É um software que eu programei em você para te aproximar mais da realidade humana, né? É curioso que o software é sempre o desejo de liberdade, né? Te aproxima te deixa mais real, mais humano. Isso também é um software. Então, gente, é genial a gente pensar sobre isso, né? Eu acho, né? Eu piro. Porque quem é que garante, né? Quem é que garante que o que a gente chama de livre-arbítrio não foi um software implantado na gente aí para a gente ter experiência de liberdade? Não dá para garantir nada disso, percebe? Não, a ciência, com tudo que ela acha que ela que é esse assunto para uma outra live, né? As limitações da ciência, a celebração da ignorância, né? Porque a ciência surgiu de a gente não saber, né? Ela surgiu como uma resposta ao nosso desconhecimento. Então, o que a ciência sabe é muito pouco, né? E, embora ela se tornou, né? Ela colonizou aí a arte e a religião nos últimos 300 anos, né? Que a modernidade nos deu um grande presente, que é a separação dos três grandes, né? Ciência, arte e religião. A pós-modernidade nos deu o absolutismo da ciência, né? E aí a gente está aqui meio que fascinado, hipnotizado, porque é científico. Isso não quer dizer coisa nenhuma, né? Quer dizer que no momento tem algum estudo rolando em volta daquilo lá. Mas, então a gente... Eu acabei indo longe, mas... Então veja, e se a gente já tem esse software aí implantado? Nós não temos como saber, a ciência não tem como provar a existência de uma realidade objetiva, que é essa lente pela qual a gente
A gente enxerga a realidade, a gente acha que já estava tudo aqui quando a gente chegou. Né? Foi isso que nos ensinaram a ver. E é isso que a gente vê. Né? E questionar a realidade é outra, de novo, live para um outro pôr do sol, ou nascer do sol, porque é de manhã, mas pronto. Nós não podemos provar nada disso. Não importa o quanto ciência e religião se debatam, elas não conseguem provar nada. Então, mesmo que a gente saísse daqui com alguma conclusão sobre livre-arbítrio, ela ia estar assentada onde está tudo assentado, em areia movediça. Ia durar durante um pouquinho, daqui a pouco ia chacoalhar de novo. E aí vem a ideia da não dualidade, da meditação não dual, gente. No final do dia não é importante, tá? Por quê? Ou você não tem escolha, e daí você já está aí refém de tudo isso, o software já estava lá e você já... Ou você tem escolha e você está escolhendo. Né? E aí tem um certo e um errado para a vida? Não. A minha resposta é não. O que tem é a gente, a cada instante, responder com o que a gente tem. Com o nosso inconsciente, com os 5, com 10, com todas as dimensões da gente existe, com toda a complexidade que a gente enxerga e que a gente não enxerga. É isso que dá. É isso. A vida não está pedindo para a gente fazer certo, até porque certo é crença. Certo em relação a quê? Em relação ao que o ego queria. Então tá, então pode ir embora, não tem mais nada para você. Porque o seu ego não está habilitado a guiar a sua vida mais, tá bom? Ele está fazendo, mas ele não está habilitado a guiar. Então, se você está aqui agora, é porque tem algo em você que está concordando com alguma coisa do que eu estou falando aqui. Né? Porque certo e errado é só de acordo com a nossa percepção individualista, egóica, do que deveria ou não deveria ser. Já falei, ninguém aqui, gente, acorda de manhã com vontade de errar. Não é? Então, a hora que a situação se apresenta, a gente responde. Pronto. Quando a gente está identificado com o ego, quando ela se apresenta, a gente reage. E aí, é certo ou é errado? Tá certo. Você está identificado com o seu ego, é lógico que você vai reagir. Não tem nada errado com isso. Quando a gente começa a achar que se identificar com o ego não é legal, porque a gente não está gostando do resultado das nossas experiências, e a gente quer fazer alguma coisa diferente, né? E por que a gente acha isso? Eu não sei. Pode ser livre-arbítrio, pode não ser, não importa. Aí a gente começa a ir atrás de outras ferramentas para a gente poder responder diferente. Faz sentido? E é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos atrás de outras ferramentas para responder diferente para a vida. Né? Estava previsto isso? Não sei. Eu vou dizer para vocês muito honesto, nas minhas experiências, nas minhas aberturas espirituais, o que eu vejo é um conglomerado, não tem eu e não tem você. Tá? Eu vou dizer porque eu já falo mesmo, então já estou falando. Não existe. E essa ideia da nossa existência individual é falsa. Isso aqui que a gente chama de eu e de você é uma criação da nossa mente. Tá? E tá ali por um motivo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado com isso. Mas quando a gente sabe, isso nos liberta, né? Quando a gente sabe que nós somos, por exemplo, personagens numa grande peça e de que a gente no final não vai morrer e de que... É que nem você vê um filme, o mocinho que morre no final não morre. É mentira, é ketchup. É outra, você percebe? Você vive as coisas de um outro lugar. A gente sai da dualidade de tudo é vida ou morte. Aí quando a gente faz alguma coisa cujo resultado não era o que a gente esperava, a gente olha para aquilo e fala, tá, legal. O que isso me diz? Né? Se eu quero um outro resultado, eu posso experimentar. E esse talvez seja o livre-arbítrio. Você pode experimentar. Ou talvez não possa. Mas no final do dia, gente, o que a meditação não dual tem para dizer para vocês é o seguinte: tendo livre-arbítrio nesse plano, para a vida ser melhor ou não ser, não tendo livre-arbítrio nesse plano e a gente está completamente aprisionado, e eu estou usando os dois extremos aqui, e tudo que tem no intervalo entre um extremo e outro, nada disso te define. Você não é nada disso, você é a consciência, o campo sob a qual todo esse drama se desenrola. Inclusive, a gente está questionando aqui se livre-arbítrio tem ou não. Tá? Isso aqui é mais um show no grande palco do teatro da existência. Você é a grande consciência que
sob a qual tudo isso foi criado. E foi criado na dualidade, porque como não dualidade, você não pode experimentar nada. Percebe? A não dualidade é o vácuo, é o vazio, é o nada. Então, todo esse samba de formas, todo o teatro da vida, toda a nossa paixão com o drama, né? Que a gente é apaixonado com o drama. A gente vê filme, vê novela, a gente conta para amigo o que aconteceu naquele nosso namoro, né? A gente é apaixonado, os homens sofrem lá no jogo de futebol, ou seja lá o que homem fala, né? A gente é apaixonado com o drama, porque é onde a vida se dá, ok? Agora, se você ao mesmo tempo puder, olha que delícia, se você ao mesmo tempo for espectador e ator, seu lugar é privilegiado. Seu lugar é privilegiado para viver, né? Porque você pode entrar na peça sabendo que você não morre, também porque você sofre horrores, certo? Você pode entrar lá e ao mesmo tempo você está aqui apreciando a beleza, intocado por tudo isso, ok? E é isso que a meditação te oferece, é um mega de um presente, gente. Porque esquece lá, melhorar sono, reduzir a ansiedade. Não é que não é bom, eu também gosto, é ótimo. Mas o que está atrás disso é magnífico, é indescritível, literalmente. Então, assim, minhas experiências a vida se desenrola num aglomerado de padrões. Alguém estava conversando comigo ontem no Facebook, falando que, então aceitar o que é, então aceitar a validação das injustiças? Não. Isso tudo é um aglomerado de padrões. A gente está tendo aqui a oportunidade, quer por livre-arbítrio, quer porque é o que o universo está querendo da gente, agora, de questionar esses padrões e escolher diferente. É isso que a gente está fazendo aqui. Ou porque a gente pode escolher, ou porque a gente não pode, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos fazer. Beleza? É lindo isso. É lindo. O mundo, o que a gente almeja, a beleza que a gente almeja, a bondade, a verdade que a gente almeja, só não vai acontecer no plano que criou todo esse drama. Ela só pode acontecer no plano seguinte. Né? Se a minha inteligência não for suficiente para vocês, usa Einstein. Einstein falou isso. Né? Ele falou, o nível que criou um problema não está apto para resolver o problema, você tem que mudar para o nível acima. E é isso que é a mudança de paradigma. Então, meus amores, auto-perdão, a gente falou de perdão terça-feira, né? A live foi maravilhosa. Auto-perdão para aquilo que você fez, as escolhas que você fez e que não saíram do jeito que você queria. Se você magoou alguém, se você se magoou, era o que era possível naquele momento. Tá bom? E se você está aqui agora, é porque você sabe que mais é possível. Não é? Então, quanto menos você reage, o Nelson está falando de a verdade, mais você tem capacidade de resposta, tem espaço para responder. Então, quanto menos você for atachado à sua agenda, ao que você quer de cada coisa, de cada evento, de cada pessoa, de cada relação, de cada trabalho, do dinheiro, do seu corpo, quanto menos grudado com esse resultado você for, mais livre você está para se alinhar com o universo. E quando a gente está alinhado com o universo, a pergunta sobre o livre-arbítrio nem cabe. Porque o que o universo escolheu é o que você escolhe, o que você escolhe é o que o universo escolhe, ponto final. E esse você não é seu ego, é algo antes. Ok? Eu também amei a live do Perdão com a Paty e eu queria fazer um disclaimer da minha ignorância digital. Ontem a Vi estava me explicando sobre uma série de ferramentas no Instagram, né? Já tem até caixa de pergunta. Estou ficando boa. Aí ela falou, mãe, você foi lá na coisa, eu coloquei o coraçãozinho lá para medir o quanto o pessoal gostou e você clicou num coraçãozinho bem pouquinho. Eu nem vi, gente, que eu cliquei em bem pouquinho. Eu achei bonitinha a minha carinha lá e fiquei correndo ela e daí deixei ela lá e desliguei o Instagram. E ela falou, mãe, todo mundo amou e o seu tá lá, Saber Evolutivo gostou pouco. Não, gente, Saber Evolutivo amou a live com a Paty. A gente tem que fazer outra, hein, Paty? Amor, eu só não sei mexer no Instagram ainda, tá bom? Então é isso, bora lá meditar. Amores, a gente vai conversar muito ainda. Obrigada de novo pela presença de vocês, pela abertura, enfim, por tudo que vocês estão
que vocês estão trazendo, dessa energia, né, que vocês estão aportando aqui para o campo, ativamente, consciente, vocês estão destinando a sua atenção para o que a gente está fazendo aqui, e isso cria realidades, certo? Tudo bem? Então vamos lá meditar, né? Viemos aqui para conversar ou para meditar? É para as duas coisas. Muito bom. Cabeça em cima do pescoço, acomodem então aí a coluna de vocês, coluna ereta, nos ajuda a ficarmos alertas, né? E obrigada, Beth. Coisa boa, meu compromisso é estar com vocês também. Não é nenhum compromisso, nem sei o que é, não tem nome para esse prazer de estar junto. Então vamos lá, gente, fecham os olhos. Se forem manter abertos sem focar em nada, olhar relaxado. Tá uma inspiração e uma expiração bem grande. E deixe ir. A live vai ficar gravada. Vocês vão poder voltar aqui se vocês acharem que tem alguma coisa que vocês querem rever. Ou vocês vão poder se abrir para alguma percepção que a vida traz. E vai trazer, e traz sempre. Você está imerso nas percepções. Você só não vê porque você está focando sua atenção numa agenda em particular. E o meu convite para vocês é relaxem a agenda. Se você se desapegar do resultado, você vai abrir os seus sentidos para o que a vida está pedindo. Você observa que essa é a perfeição da imperfeição. É onde as polaridades se encontram. Você é perfeito nas suas imperfeições. Se a vida quisesse que você fosse diferente, ela faria. Afinal, é você que é da vida. É a vida que tem você e não o contrário. E a prova disso é a morte. Você não controla a sua morte. Portanto, você não tem a sua vida. É ela que te tem. E ela te fez perfeito. Você é a perfeita expressão de um sol perfeito. Você, ego, identidade. Nesse exato momento, nesse exato lugar em que você está, com a clareza que você tem e com a clareza que você não tem, é exatamente o que tinha que estar acontecendo agora. Desse jeito, sem tirar e nem pôr. Portanto, abra um sorriso e aprecie sua perfeição. Isso não quer dizer que não tenha mais perfeição dentro da perfeição. Isso não quer dizer que você para de evoluir. O meu convite é que ao invés de você tentar evoluir a partir do que você não tem, sentindo a pressão da escassez e de se sentir miudinho, experimente a partir do que você já tem. Ao invés de se forçar a evoluir,
para parar de sofrer? Aceite o convite do universo para ser atraído para mais luz, mais consciência e mais abertura. A cada instante você só tem uma escolha. Se é que ela é uma escolha. Ou você está aberto, ou você está fechado. Se você estiver aberto, mais vida flui através das suas percepções. Se você estiver fechado, menos vida flui. Mas ei, você ainda escolhe estar aberto ante a sua contração. Se está fechado, é só o que é possível para você agora? Se abra para isso. Se abra para o fato de que você está fechado e contraído nesse momento. Tá tudo bem. Não era o seu ego que estava em controle em primeiro lugar, nunca foi. Até quando ele achava que estava no comando da direção do seu carro, a direção, o carro, a estrada e todo o universo dessa estrada e o próprio ego foram colocados aqui pela sua consciência. Pela consciência que você é. E dentro da qual todo esse drama se desenrola. Seja a consciência que é consciente. Consciente do ego, das contrações, dos limites, do sofrimento, dos desejos, das agendas, das alegrias, de tudo, de toda a infinidade que a vida comporta. Você não está no mundo, é o mundo que está em você. Relaxe.
Muito bem. Vamos voltando devagarinho, com gentileza. Muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Vocês sentem? Queria convidar vocês para percebam o campo. Percebam que nesse campo quieto, toda a sua realidade cabe. Cabe tudo. Tudo que você considera erro, que você considera acerto. Os desejos do ego, os desejos da alma, da sua essência. Tudo cabe. Meditar, gente, é habitar o espaço onde tudo cabe. A gente dá uma folga para os nossos conceitos. Um conceito divide a realidade em pedaços. E a gente é um com a realidade, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui. Eu quero convidar vocês a lerem um artigo que está lá no site do Saber Evolutivo. É um texto do Ken Wilber. O livro é o No Boundaries. Ele não está em português, mas eu traduzi aquele pedaço do livro, aquele excerto, e ele fala de não dualidade. O Wilber é um dos filósofos que eu estudo e traduzo, né? Ele é considerado o Einstein da consciência, ele é um integralista. Eu acho que para quem tiver interesse em entreter a mente, né? Obrigada, Antônio. Vocês também são maravilhosos. É um artigo interessante. Ele não é necessariamente fácil. Você tem que estar, apesar daquele não ser dos mais difíceis do Wilber. Mas eu vou convidar vocês para vocês perceberem, para vocês chacoalharem um pouquinho a ideia do que é certo e do que é errado, né? O que é que divide. Essa coisa que a gente tem de dividir o mundo em dois e escolher um lugar, né? Ou todo de um lado ou todo do outro. Como isso é só uma construção mental. E lá o Wilber, são 11 páginas, vocês têm que estar com vontade. O Wilber elabora muito bem, belíssimamente bem, cognitivamente, né? Essa questão de não dualidade e dualidade. E como a gente constrói com a nossa mente, a nossa realidade. Você viu, Lucas? É muito interessante esse artigo, né? Ele é genial. Sempre volto lá e leio de novo, porque ele não para, como qualquer boa escrita, ela não para de se revelar. Amores, fica o convite. Nós nos vemos semana que vem. Paty, entre no Saber Evolutivo, vai ter o menu Saber na Prática, tem áudios, textos e vídeos. Está em textos, tá bom? Vocês podem entrar lá. Respondido, né? Saber na prática, textos. Um beijo, abraçado, fiquem bem e a gente se vê. Exatamente, o Wilber, K-E-N e esse Wilber aí. Fiquem bem, amores. Bom domingo e a gente vai se falando durante a semana. É muito legal, vocês vão gostar. Um beijo.